E aí, pessoal da Aurora Med, tudo bem? Silf aqui, professor da disciplina de pneumologia. Estou aqui para a gente conversar sobre um tema que eu gosto muito, sobre um tema que eu considero extremamente importante, um dos 4 temas mais importantes aí da pneumologia. Estou falando sobre a terceira causa de morte no mundo, estou falando sobre a segunda doença pulmonar mais prevalente e uma das doenças que tem a fisiopatologia de mais difícil entendimento de todas. Eventualmente você no ciclo básico ficou com um tema pendente, ou então teve uma ideia um pouco mais simplista ali da doença pulmonar obstrutiva crônica, mas vai por mim, é uma das doenças que tem a fisiopatologia mais complexa dentro da clínica médica. Então é muito bom que a gente preste bastante atenção logo no começo, agora, DPOC parte 1, que eu dividi do ponto de vista didático em até o diagnóstico. Depois a gente entra no diagnóstico parte 2, e aí eu vou falar sobre exacerbação aguda da DPOC na parte 3, quando abordarmos DPOC exacerbação. Porque agora eu vou falar sobre a parte 1, que eu vou chegar até o quadro clínico e depois preparar tudo para a gente falar sobre diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica logo no nosso segundo bloco. Agora eu vou falar sobre introdução e definição, depois epidemiologia, eu vou falar um pouco porque varia aí a prevalência da DPOC nos países. Depois falo um pouco da fisiopatologia, ali eu vou ficar uns bons 15, 20 minutos explicando para vocês por que ocorre obstrução ao fluxo aéreo, que eu sei que é um pouco abstrato para vocês. Depois os fatores de risco eu vou dividir em fatores de risco individuais e fatores de risco ambientais. Depois eu vou trazer o quadro clínico e falar para vocês que nem só de enfisema e bronquite crônica vive a doença pulmonar obstrutiva crônica, muito pelo contrário. A literatura atual tem lançado mão aí desses temas, tá? Então não é correto que a gente utilize os termos enfisema e bronquite de maneira corriqueira, mesmo porque os danos estruturais coincidem no pulmão, eles são concomitantes. Ademais, eu não tenho DPOC só por enfisema, não tenho DPOC só por bronquite, mas eu vou explicar logo na sequência para vocês. Tudo que eu falar aqui para vocês sobre doença pulmonar obstrutiva crônica foi adaptado ou extraído do documento GOL de 2022, tá? Tudo que tem nas 3 aulas aqui eu vou trazer de acordo com as últimas evidências do documento GOL de 2022. O documento se atualiza anualmente de acordo com uma reunião de especialistas. Mas o que é o documento GOLD? É um documento criado a partir de uma revisão de literatura de todos os RCTs ou meta-análises que tenham resumo ou eventualmente que foram buscados por COPD ou DPOC em inglês. E aí os membros eles vão se reunir 2 vezes por ano e vão ver destes documentos quais são passíveis de inclusão no documento GOLD, quais têm uma relevância aí quanto à terapêutica, e o comitê não vai fazer nenhuma recomendação de nenhuma terapia que não tenha sido aprovada ao menos por uma agência regulatória, como por exemplo a Anvisa, como por exemplo as agências dos Estados Unidos. E como o documento GOLD define a doença pulmonar obstrutiva crônica? Já vou ficar pequeno aqui, porque o documento GOLD ele define a doença pulmonar obstrutiva crônica como uma doença prevenível e tratável. Tá? A primeira proposta de chamarmos de DPOC surge em 1959. Até então eu tinha asma, enfisema e bronquite crônica. Então a doença é uma doença comum, prevenível e tratável. Em geral, a doença é progressiva, associada a uma reação inflamatória crônica. E aqui é a diferença da asma. A asma é doença só de via aérea. Aqui é doença do parênquima pulmonar e nas vias aéreas, em resposta a partículas ou gases nocivos, e a doença é caracterizada por limitação. E a limitação aqui também, diferentemente da asma, ela é persistente, tá? Então eu preciso ter espirometria pré e pós broncodilatador. Não tem espirometria pré-broncodilatador com diagnóstico de DPOC. Muito pelo contrário, eu preciso ter um quadro clínico, eu preciso ter uma exposição compatível e depois uma espirometria documentando obstrução, e ela precisa ser fixa, ela precisa permanecer no pós-broncodilatador. Tudo bem, tá lá você no seu estágio de unidade básica de saúde, lá na APS ou eventualmente no estágio no ciclo clínico, e como o paciente vai chegar para você? Quando você deve suspeitar da doença pulmonar obstrutiva crônica? Os sintomas mais comuns aí, os chamados sintomas cardinais, o principal é a dispneia, só que aqui não é uma dispneia súbita igual na asma. O paciente não vai chegar com sibilância, pressão torácica, dispneia e tosse que tiveram início há poucas horas, depois que ele se expôs a algum epítopo ali. Não. Aqui a dispneia vai ser crônica e progressiva.
Vai ser aquela dispneia que começa aos grandes esforços, com o paciente subindo ladeiras, etc., que daqui 4, 5, 6 anos o paciente está tendo dificuldade para andar ao lado da esposa ou no marido no mesmo passo, tá? E o paciente pode ter tosse também. Essa tosse pode ser seca, se predominar enfisema, e pode ter expectoração se predominar doença de via aérea, tá? E os sintomas, eles podem ser subdimensionados pelo paciente. E o que eu digo quando os sintomas podem ser subdimensionados? O paciente eventualmente já se habituou com aquele sintoma. Às vezes o paciente fazia caminhadas longas, o paciente não faz mais, o paciente só vai buscar um pão na padaria ali logo cedo. E a padaria no plano fica a 50 metros de casa. Então o paciente não se coloca mais à prova. Ou o paciente já acha que aquela tosse é habitual. Então, por vezes, os pacientes não se queixam da doença. Eu não tenho diagnóstico aí precoce da doença pulmonar obstrutiva crônica. O principal fator de risco de longe é o tabagismo e todas as suas substâncias tóxicas. Nicotina não causa doença pulmonar obstrutiva crônica. O que causa são todas as outras substâncias tóxicas. Ah, Silf, mas então o cigarro eletrônico tem só nicotina e ele não causa doença pulmonar obstrutiva crônica. Tá certo? Não, tá absolutamente errado, porque o cigarro eletrônico tem diversas outras substâncias que são tóxicas também para o parênquima pulmonar e por isso podem causar sim doença pulmonar obstrutiva crônica. E a doença aqui, assim como todas as outras doenças crônicas não transmissíveis, elas podem cursar com um período de estabilidade progressiva ali, o paciente está tendo piora da dispneia, e aí o paciente vai tendo uma piora da classe funcional, só que de repente o paciente tem uma exacerbação. E aí ele piora bastante, não volta para a linha de base, continua cursando com uma piora clínica crônica e progressiva. Então esse é o recorte aí do paciente portador da doença pulmonar obstrutiva crônica. É o paciente que está num período de estabilidade, e aí de repente ele vem piorando cronicamente, vem perdendo o volume pulmonar, tem um período de exacerbação. E aí a partir do momento que ele tem a primeira exacerbação, ele está sob risco de novas exacerbações. O principal preditor do paciente ter exacerbações futuras é a presença de exacerbação nos últimos 12 meses. E é assim que a gente vai classificar o nosso paciente portador da DPOC. Tudo bem até aqui? Então vamos progredir. Quanto à epidemiologia, os dados epidemiológicos mais robustos. Primeiro, terceira causa de óbito no mundo. Eu preciso ter clareza disso. Preciso ter clareza que DPOC é a terceira causa de morte no mundo. Tá? E as doenças crônicas não transmissíveis, elas representam atualmente a principal carga de doenças, principalmente em países de baixa e média renda. E dentre elas estão doença pulmonar obstrutiva crônica. DPOC era a quarta causa de morte no mundo, passou a ser a terceira em 2020. Mais de 3 milhões de pessoas morreram de DPOC em 2012, 6% dos óbitos no mundo. Estudo Platinum estudou prevalência da doença pulmonar obstrutiva crônica em 5 capitais da América do Sul, da América Latina. 8 a 20% de prevalência, sendo que em São Paulo, indivíduos maiores que 40 anos fizeram espirometria e 15,8% tinham obstrução fixa ao fluxo aéreo. Mais da metade dos pacientes portadores da DPOC podem não ter diagnóstico ao longo do mundo. Isso é importante e é uma doença de grande impacto econômico, de afastamento, de perdas de dias no trabalho, e a maior parte dos pacientes portadores da DPOC estão nos países em que tem os maiores índices de tabagismo, como mostra o gráfico do New England Journal of Medicine de 2019 aqui pra gente. Tá? Então aqui, número absoluto de casos da DPOC, claro, que são os países mais populosos, tá? Mas também países que têm alto índice tabagístico, certo? Então, 1990 beirava os 30 milhões de casos na Índia e China. 2016 passava dos 50, milhões de casos da doença pulmonar obstrutiva crônica na Índia e na China. E considerando que é uma doença de um alto custo para fins de saúde pública, a gente precisa considerar que tem um alto custo para esses governos tratar 50 milhões de pacientes. Prevalência no Brasil beirava os 5 milhões de pacientes em 1990. 2016, perto dos 10 milhões de pacientes portadores da doença pulmonar obstrutiva crônica. É claro que eu tenho um aumento populacional, mas claro que a população não dobrou. Eu tive um aumento também da prevalência da doença com o aumento da sobrevida média da doença.
E aí, para conversar sobre fisiopatologia da DPOC, primeiro eu trago uma representação esquemática e depois eu vou trazer muita figura de muito artigo de revisão interessante para mostrar para vocês que não tem como eu separar exclusivamente e falar que uma doença é uma doença de via aérea e a outra doença é uma doença de parênquima pulmonar. Não tem como a gente fazer essa diferenciação. Claro que nas aulas de patologia, físio, histologia, a gente usa isso de maneira didática para mostrar uma representação esquemática, mas as coisas andam juntas. Então, o primeiro passo que eu tenho é a exposição a partículas e gases tóxicos. Ah, mas e se eu tiver uma deficiência genética de alfa-1 antitripsina? Aí muda um pouco, mas aqui nós estamos falando da DPOC tabágica. E aí eu posso tomar dois caminhos distintos. Se o paciente foi exposto a partículas e gases tóxicos, ele pode liberar diretamente radicais livres de oxigênio. Ou então, essas partículas ou gases tóxicos podem ir lá nas vias aéreas distais, e causar um prejuízo ao transporte mucociliar e quebrar aquela barreira epitelial que tem lá no bronquíolo terminal. A partir disso, eu vou ter uma célula apresentadora de antígeno que vai mostrar para o linfócito e vai falar, olha, linfócitos, a gente precisa se diferenciar numa resposta do tipo TH1 predominantemente neutrofílica, só que também eu tenho um aumento no número absoluto de macrófagos alveolares, só que esses macrófagos são mais disfuncionais. E aí eu vou ter linfócitos do tipo linfócitos T helper CD8, certo? Esse conglomerado de células inflamatórias vai produzir radicais livres de oxigênio, só que também vai liberar citocinas pró-inflamatórias, mais produção de elastase neutrofílica e mais produção de metaloproteinase. Aí eu já começo a ter um desbalanço mais protease do que antiprotease. Então eu tenho um desbalanço desse sistema aí. Tudo isso vai convergir, vai levar a um dano tecidual. E esse dano tecidual pode atuar em duas esferas diferentes. Ou ele vai atuar a nível do parênquima pulmonar, ou ele vai atuar a nível das pequenas vias aéreas. Se ele atuar a nível do parênquima pulmonar, eu vou ter coalescência de espaço aéreo, eu vou ter destruição daqueles septos interalveolares. E isso vai diminuir o recolhimento elástico pulmonar. Só que vai diminuir também a tração radial nas pequenas vias aéreas. Então, dois motivos para o paciente ter obstrução ao fluxo aéreo. Só que, de maneira análoga, o paciente pode cursar também com uma doença a nível das pequenas vias aéreas. Quando ele cursa com uma doença a nível das pequenas vias aéreas, ele vai ter uma cascata de eventos. Primeiro, inflamação das vias aéreas. E depois, eu tenho um aumento na produção de glândulas, de modo que eu tenho uma hipersecreção de muco. Só que junto a isso, eu vou ter também uma hipertrofia da musculatura lisa com fibrose subepitelial e aumento, e eu vou ter uma neovascularização. E esse vai ser o predomínio da bronquite crônica, certo? A bronquite crônica vai me levar a uma alteração da difusão com hipoxemia, e as duas vão convergir para ter obstrução heterogênea ao fluxo aéreo e a obstrução será fixa. Porque se eu tenho diminuição da tração radial das vias aéreas e diminuição do recolhimento elástico com hipersecreção de muco, veja que é multifatorial a fisiopatogênese da hiperinsuflação dinâmica. Suf, umas palavras meio difíceis aí, para mim não ficou tão claro. Tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Tem muita ilustração, aqui é uma representação de um esquema fisiopatológico da doença pulmonar obstrutiva crônica, mas claro, sem muito detalhe. Dá uma olhadinha nessa ilustração aqui da Nature, de 2015. À esquerda de vocês eu tenho a via aérea de um indivíduo saudável, bronquíolo terminal, e depois a nível de parede alveolar também. Só que à direita de vocês eu tenho uma via aérea de um indivíduo doente. Dá uma olhadinha. Trouxe essa ilustração aqui para mostrar para vocês que as pequenas vias aéreas elas são o principal local de obstrução em indivíduos portadores da DPOC. Fatores que influenciam o tamanho da luz da via aérea, como a espessura da parede, como também a quantidade de muco na luz, são determinantes da limitação ao fluxo aéreo na DPOC. A parede bronquiolar em indivíduos portadores da DPOC, ela é o quê? Ela é mais espessa, ela tem uma hipertrofia da camada muscular, ela tem muito mais glândula e com isso ela tem uma hipersecreção de muco. Então observe a luz de uma via aérea normal aqui. E aqui a gente observa a luz de uma via aérea de um paciente portador da DPOC. Agora, se eu tenho um excesso de muco com diminuição da tração elástica aqui pelas fibras de elastina,
essa via aérea vai perder um pouco da sustentação dela. E aí, quando o paciente aumentar um pouquinho a pressão intrapleural, com isso aumentar a pressão intrapulmonar, essa via aérea vai fazer o quê? Quando o paciente precisar expirar, o ar vai ficar aprisionado lá dentro e vai causar a obstrução ao fluxo aéreo. Então, observe que a figura é muito sábia e ela traz muito bem a fisiopatogênese combinada. Ela traz a fisiopatogênese do enfisema, onde eu tenho coalescência aqui dos espaços aéreos com destruição desse colega aqui, que é o septo interalveolar, que é um septo que fica entre um alvéolo e outro, e também traz a fisiopatogênese da bronquite crônica, onde eu tenho hipersecreção de muco, onde eu tenho inflamação da mucosa, onde eu tenho fibrose subepitelial e onde eu tenho também hipertrofia da camada muscular e aumento do número de glândulas. Viu só como os conceitos vão se costurando aí? Muito interessante, né? A gente pensar na doença como uma doença multifatorial. E a doença não é restrita ao pulmão. A doença é uma doença inflamatória crônica, onde eu tenho produção de citocinas. Isso fica muito claro quando a gente observa uma coisa chamada comorbidoma. O paciente portador da DPOC, ele tem múltiplas comorbidades. Ele morre mais do ponto de vista cardiovascular, ele tem mais osteoporose, ele tem mais fratura de fêmur. Então observe que o paciente está no espectro aí de um comorbidoma. E fica bem claro para a gente que a doença não é restrita ao pulmão. A citocina que é liberada pelo pulmão, ela age em outros lugares também do ponto de vista pró-inflamatório. Tudo bem? Então bora para frente. Deixa eu dar uma notícia ruim para vocês. O nosso pulmão ele envelhece. Passou dos 25 anos, a gente tem uma perda de função pulmonar que beira ali os 20 ml por ano. Uma perda normal. Claro que pacientes que moram em grandes metrópoles, onde eu tenho maior poluição ambiental, eles têm uma perda talvez mais acelerada. Só que o paciente portador da DPOC, sobretudo o paciente tabagista, ele tem uma perda da função pulmonar que é acelerada. Então observe que na curva azul aqui, passou dos 25 anos, eu começo a ter uma perda normal, que é uma perda que beira 20 ml por ano. Isso é fisiológico e tá tudo bem. Agora, quando eu tenho um pequeno volume pulmonar inicial, associado a uma perda de função pulmonar progressiva paralela a essa perda, também de 20 ml por ano, eu tenho um declínio normal num paciente com função pulmonar, a rigor, normal para a idade. Agora, se o paciente é exposto a alguma partícula tóxica, alguma substância nociva, se o paciente fuma, aí o declínio é acelerado, certo? Silvio, o que a gente pode fazer para diminuir a velocidade da perda da função pulmonar? Cessação tabágica, talvez é a medida mais importante para o tratamento da DPOC. E quando a gente fala em cessação tabágica, a gente fala em cessação de todos os meios de delivery de nicotina. Fala em cessação de cigarro industrial, fala em cessação de cigarro artesanal, cachimbo, charuto e cigarro eletrônico e narguilé. 2 meios de delivery de nicotina que estão em aumento de incidência. Tudo bem? Então vamos continuar. E eu quero falar para vocês também que esse é um slide extremamente interessante, extraído aí da Nature 2015 também, as referências estão aí. O número de macrófagos alveolares no paciente portador da DPOC está aumentado proporcionalmente com a gravidade do enfisema. No entanto, eles têm uma capacidade fagocítica reduzida. Eles têm uma capacidade de remover o material apoptótico extremamente reduzido. Tá? E esse mecanismo ele pode contribuir para o aumento de infecções respiratórias e não resolução do processo inflamatório. Então observe que eu tenho um aumento na colonização bacteriana e uma persistência da inflamação. Por quê? Porque mesmo que eu tenha um aumento no número relativo dos macrófagos alveolares, eu tenho macrófagos disfuncionais. Então você vai lá e faz um lavado broncoalveolar do paciente enfisematoso, tem mais macrófago alveolar do que a gente esperaria. Só que esse macrófago ele é mais disfuncional quando comparado ao macrófago de pacientes que não são portadores da doença ou eventualmente não são expostos à fumaça do cigarro ou exposição à queima de combustível fóssil ou outra exposição ambiental que a gente possa ter no contexto da DPOC. Tudo bem? Então olha lá que interessante. Agora, eu posso ter alguns outros processos também que vão acelerar a perda da função pulmonar. Como, por exemplo, encurtamento telomérico, senescência celular, algum dano ao DNA, disfunção mitocondrial. Nem só de tabagismo vive a DPOC. Então, hoje a gente observa a DPOC como uma doença aí multifatorial, multicausal. E eu tenho até algumas mudanças recentes na literatura
E talvez eu vou ter outros nomes para a doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Mas isso ainda não está normatizado nos últimos documentos, tá? Então aqui eu vejo um paciente que tem uma perda acentuada aí do VF1 e aqui o paciente com enfisema senil, que é aquele que tem aquela perda de 20 ml por ano, aquela perda que você também tem a partir dos 25 anos. Agora esse slide aqui, talvez é o que eu acho mais interessante para explicar a fisiopatologia da obstrução ao fluxo aéreo. Então imagina que essa via é um bronquilo terminal, uma via menor que 2 milímetros. Novamente, à esquerda de vocês, indivíduos saudáveis, à direita de vocês, indivíduos portadores da doença. Em cima, inspiração, embaixo, expiração. Na inspiração, eu vou contar com a tração elástica também das fibras de elastina, só que eu vou ter uma pressão subatmosférica menor no espaço pleural. Vai ser, não sei, -6 ali, quando comparado ao zero da atmosfera. E aí eu vou ter uma pressão intraalveolar de -1, -2, e aí o ar vai entrar. Tudo bem até aí. Só que, de repente, na expiração, o que acontece? Na expiração, eu tenho uma pressão intrapleural ali de -4. E aí a pressão alveolar precisa ser maior. Precisa ser uma pressão positiva. Vamos supor que seja mais 1 milímetro de mercúrio. Aí o ar vai de um meio mais para o meio menos. Aí eu tenho uma discreta redução no calibre da via aérea na expiração. Só que veja que em pacientes saudáveis a via aérea ainda mantém uma luz no momento da expiração. Por quê? Porque eu não tenho tanta glândula, eu não tenho tanta hipersecreção de muco, a minha camada muscular está preservada, né? E aqui eu tenho o indivíduo respirando do ponto de vista fisiológico, não no exercício físico. Agora, quando o paciente é portador da doença pulmonar obstrutiva crônica, o que pode acontecer? Eu tenho todos aqueles danos ultraestruturais lá que eu já falei para vocês. No momento da inspiração, eu tenho -4 no espaço pleural, pressão transpulmonar ali, e vai fazer com que, por enquanto, a minha pequena via aérea não colabe. O ar consegue entrar. Vamos lá, desculpa, -6. Só que, de repente, a pressão intrapleural passou para -4, a pressão alveolar positivou, também foi para +1, só que ela não consegue fazer todo esse esforço porque a retração elástica pulmonar está diminuída. Ou seja, uma dica importante aí para vocês já. O paciente portador da doença pulmonar obstrutiva crônica, sobretudo o paciente que tem predomínio do enfisema, ele tem a elastância reduzida. Então tome cuidado com esses dois termos. Ele vai ter uma capacidade de recolhimento elástico pulmonar extremamente reduzida. Da mesma maneira, se eu precisar insuflar o pulmão desse meu paciente, ele vai ter uma complacência patologicamente aumentada. Ou seja, para pequenas variações pressóricas, ele vai fazer muito volume porque não tem nada resistindo. Não tem nada resistindo à insuflação pulmonar. Só que quando eu precisar voltar ele ao seu estado inicial, e agora eu estou falando da elastância, ele vai voltar bem devagar. Por isso, o paciente portador da DPOC, sobretudo o paciente portador de enfisema, vai ter um tempo expiratório extremamente aumentado. Ou seja, a respiração dele é expiração dependente. Eu preciso de um tempo um pouco maior para pôr o ar para fora. Se o paciente estiver lá fazendo seu exercício físico, ele aumenta a frequência respiratória, o que vai acontecer com ele? Exatamente isso. O ar vai ficando alçaponado. O ar vai ficando aprisionado nesse paciente. Ah, Silvio, é isso também que acontece na exacerbação aguda da DPOC? É exatamente isso. Às vezes o paciente vai chegar francamente hiperinsuflado, com tempo expiratório muito aumentado, mas querendo fazer uma taquipneia, porque ele tem o drive neural aumentado, mas não vai conseguir. Então é exatamente isso. E é aí que está a fisiopatogênese da retenção crônica de CO2. O paciente começa a diminuir cada vez mais o volume minuto. E aí ele passa a ter menos superfície de troca. Então observe que interessante, ela também é multifatorial. Vamos voltar para cá. Dá uma olhadinha aí. No momento da expiração, uma via aérea que já está subocluída aqui, que já tem uma hipertrofia da camada muscular, que já tem muita glândula, que já tem muita hipersecreção de muco e não tem tanta sustentação ali das fibras de elastina que vão dar tração radial no bronquíolo terminal, o que vai acontecer na expiração? Essa via aérea vai colabar. Ou seja, eu vou ter o aprisionamento aéreo e a cada ciclo respiratório eu vou tendo retenção ali de 2, 3, 5, 10 ml. Isso parece pouco relevante em um primeiro momento.
Só que a partir do momento em que o paciente ou exacerba ou vai para o exercício físico, ele começa a fazer hiperinsuflação dinâmica. E aí o que acontece com esse paciente? Diafragma desce, aumenta diâmetro anteroposterior, coração fica em gota, aumenta espaço intercostal, aumenta a capacidade pulmonar total, porque ele vai piorando da hiperinsuflação. Silvio, por que o paciente portador da DPOC tem dispneia? Exatamente por isso, pela hiperinsuflação dinâmica. Aqui que está o mecanismo da dispneia, da intolerância aos esforços. Por isso que esse paciente se beneficia da terapia de reabilitação pulmonar, da terapia de reabilitação respiratória, para diminuir a hiperinsuflação dinâmica e para melhorar a tolerância aos esforços. Veja que interessante, a gente já vai costurando todos os conceitos aí sobre tratamento só de passar pela fisiopatologia da doença, tá? Então é aí que está a fisiopatologia. Trazendo essa ilustração também que eu achei genial. Genial. Primeira coisa, eu tenho as fibras de elastina normais aqui numa parede alveolar com tração radial. Dá uma olhada no sentido aqui da tração radial. Aqui estão os alvéolos, aqui está o bronquíolo terminal. Então a via aérea, ela basicamente mantém sua tração radial pelas paredes alveolares. Agora, se eu tenho ruptura das paredes dos septos interalveolares, com coalescência dos espaços aéreos, esse bronquíolo terminal ele passa a não ter tanta tração radial. Com isso, eu vou ter a fisiopatogênese da obstrução ao fluxo aéreo, que nessa ilustração está extremamente bem explicado. Então observe que eu tenho uma perda do recolhimento elástico pulmonar em pacientes portadores aqui da DPOC. Novamente, à esquerda de vocês, um paciente portador de uma via aérea normal, à direita de vocês, um paciente portador de uma via aérea, portador tanto de enfisema quanto de bronquite. Veja que a gente vai explicar as duas coisas juntas aí. Então observe que o paciente tem um recolhimento elástico normal com fluxo normal. Por que um fluxo normal? Porque o paciente não tem nada aqui de suboclusão de via aérea, não tem hipersecreção de muco, não tem hipertrofia de musculatura lisa, não tem isso. Então dá uma olhada na seta aqui do recolhimento elástico, como ela vai diminuir. Por quê? Porque eu perco a elastância. Com isso também, por eu ter uma hipersecreção de muco e por eu ter um aumento da pressão no momento da expiração, eu vou ter uma redução do fluxo. Tendo uma redução do fluxo, olha aqui a curva fluxo por volume de um paciente normal. Olha aqui a curva fluxo por volume de um paciente portador de obstrução ao fluxo aéreo. Fluxos diminuídos. Doença de pequenas vias também, fazendo essa barriguinha. Um aspecto aqui de uma curva o quê? Em espreguiçadeira, parece aquela espreguiçadeira de praia. A gente já começa a falar também sobre prova de função pulmonar ou espirometria. Tudo certo até aqui? Bora para o próximo slide então. Olha que interessante também esse slide. Eu falei isso de todos os slides, mas de fato é muito interessante. No momento da expiração, se eu tenho uma via aérea que perdeu a sua tração radial ou eventualmente com hipersecreção de muco, eu vou ter a pressão pleural que vai de -6 no momento de uma expiração para -4, aí vai positivar a pressão alveolar. Só que aí vai positivar também pressão intrapulmonar. E o que vai acontecer? Por um mecanismo de transferência de pressão, eu vou ter uma suboclusão de alguns bronquíolos terminais levando ao aprisionamento aéreo. E a gente observa aquela tomografia e olha um padrão de atenuação em mosaico, né? Na expiração eu tenho algumas áreas que estão um pouco mais escuras, que eram para estar mais brancas. E aí eu vou ter esse padrão de atenuação em mosaico que pode falar a favor de uma doença de pequenas vias. Pode falar sim a favor da doença pulmonar obstrutiva crônica. Tudo bem? Veja como a fisiopatologia é muito mais complexa do que a gente eventualmente aprende em algum momento. Esse slide também eu gosto muito, sei que eu falei isso de todos já, mas dá uma olhada que um paciente, deixa eu explicar para vocês com bastante calma aqui. Então um paciente com uma respiração tranquila aqui embaixo. Agora, quando a gente põe ele para fazer exercício, ele vai alçaponando o ar, vai fazendo hiperinsuflação dinâmica. Dá uma olhada que no primeiro momento ele aumenta a frequência respiratória, só que ele não tem tempo expiratório suficiente, como o paciente em repouso aqui, para colocar todo o ar para fora. Então vai sobrando uma quantidade aqui, ó, X, ao final de cada incursão respiratória. E aí ele vai fazendo hiperinsuflação dinâmica, com muitas consequências fisiopatológicas para esse paciente. Como, por exemplo, o aumento da resistência das vias aéreas com aprisionamento aéreo vai levar a
uma compensação musculoesquelética do centro respiratório e também cardiovascular, que aí eu vou ter alguns mecanismos adaptativos que vão levar a quê? A diminuição da qualidade de vida, aumento de risco futuro de exacerbações, progressão da doença, hospitalizações, aumento dos sintomas, sobretudo a dispneia pelo aprisionamento aéreo e também a óbito. E a principal causa aqui vai ser tanto cardiovascular quanto exacerbação aguda da DPOC e alguns subgrupos de paciente também será neoplasia pulmonar. Tudo bem? Silf, por enquanto eu gostei bastante, só que eu acho que a gente só falou da ventilação alveolar. Se eu tenho uma ventilação comprometida, o que vai acontecer com a perfusão? Vamos lá, desenhar uma unidade alveolar aqui e o vaso perfundindo ela. Então vamos lá, eu tenho um problema que é ventilatório aqui. Então eu tenho uma diminuição do recolhimento elástico aqui, com hipersecreção de muco, e essa via aérea vai ventilar, sei lá, 30% do que ela normalmente ventilaria. Faz sentido chegar 100% de sangue aqui para perfundir e eu manter uma relação ventilação-perfusão muito baixa? Não faz sentido. Aí vai o meu mecanismo neurohumoral e vai fazer uma coisa chamada vasoconstricção hipóxica. Vasoconstricção hipóxica. Esse vaso aqui vai ter uma vasoconstricção por uma hipoxemia crônica. E esse mecanismo ele também é inflamatório. Só que observe que eu tenho proliferação e migração de células fibroblásticas, eu tenho hipertrofia de musculatura lisa também. Então observe que a hipoxemia crônica leva a uma vasoconstricção hipóxica muito mais grave. E aí a vasoconstricção hipóxica, quem vai responder pela vasoconstricção hipóxica? Vai sobrar para quem? Vamos imaginar que eu tinha um calibre de X em todos os capilares pulmonares e agora eu tenho X sobre 2. Vocês não concordam comigo que o ventrículo direito vai ter que fazer muito mais força para mandar sangue para esses capilares todos com um diâmetro de X sobre 2? Pois é. É isso que acontece. O ventrículo direito devagarzinho vai começar a sofrer. Como eu tenho uma doença pulmonar parenquimatosa que está me levando a uma vasoconstricção hipóxica e está me levando à insuficiência ventricular direita, como o coração está sofrendo por um problema no pulmão, eu vou chamar isso de cor pulmonale. Muito bom. Cor pulmonale, ou seja, uma doença no coração que foi causada pelo pulmão. E a principal causa de cor pulmonale crônico é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ficou claro aí para vocês? Conseguimos costurar alguns conceitos? Bora para frente então. Olha que interessante também esse slide, é de 2015, que traz mais ou menos enfisema no paciente portador da DPOC. E observe que o autor ele foi muito sábio em falar mais ou menos enfisema. Ele não falou exclusivamente enfisema e exclusivamente bronquite crônica. Então, um paciente que é o soprador róseo, que é aquele paciente que tenta fazer uma autopipe ali fechando, cerrando os lábios para tentar colabar o mínimo de unidade alveolar possível e expirar por mais tempo possível, ele tem um baixo índice de massa corporal, ele perde muita energia fazendo isso. Ele tem menos comorbidade cardiovascular, ele tem menos comorbidade metabólica, menos massa muscular, ele hiperinsufla, ele tem uma diminuição na capacidade de fusão de CO, ele tem mais dispneia, ele tem uma capacidade de exercício menor, tem uma pior situação de saúde e ele também é um paciente mais caquético. Agora, o paciente que tem menos enfisema, que é o chamado de blue bloater, ele é um paciente que tem alto IMC, ele é um paciente que normalmente tem apneia do sono, comprometimento cardiovascular, ele hiperinsufla menos, tem mais bronquite crônica, ele exacerba mais, porque ele tem mais doença de via aérea. Só que ele tem uma capacidade de difusão que tende a ser normal. Ele é um paciente muito mais inflamado que o paciente portador de enfisema. Tá bom? Agora eu tenho os fatores de risco da doença pulmonar obstrutiva crônica. Zeramos a fisiopatologia e observe que a gente não pode falar exclusivamente em bronquite crônica, exclusivamente em enfisema. Eu vou falar sobre isso logo na sequência para vocês. Os fatores de risco, classicamente, são divididos em fatores de risco ambientais e fatores de risco individuais. Dentro dos fatores de risco ambientais, o mais estudado e o mais bem difundido é qual? É o tabagismo. 80% a 90% dos pacientes portadores da DPOC são tabagistas. Ou tem doença pulmonar obstrutiva crônica secundária ao tabagismo, que está no documento GOLD.
tá aqui uma exposição acima de 10 maços ano, sobretudo acima de 20 maços ano, é uma exposição compatível com doença pulmonar obstrutiva crônica. Só que eu posso ter outras exposições também, como alguma exposição ocupacional, poluição do ar externo, exposição à queima de biomassa, combustível fóssil. Dentro das exposições individuais, talvez a mais bem estudada é a deficiência de alfa-1 antitripsina. É uma enzima do grupo das serpinas que degrada ali a elastase neutrofílica. E aí, a partir do momento que eu tenho deficiência de alfa-1 antitripsina, eu tenho mais elastase neutrofílica circulante. Tendo mais elastase neutrofílica circulante, elas vão lá nas fibras elásticas e vão acabar degradando mais as fibras elásticas e o tecido de sustentação pulmonar vai sendo perdido aos poucos. Como minha base perfunde mais que o ápice, eu vou ter mais enfisema em base e o enfisema vai pegar todo o lóbulo pulmonar secundário por deficiência de alfa-1 antitripsina. Então vai ser aquele enfisema que predomina em base, paciente jovem, de caráter genético, que pega todo o lóbulo pulmonar secundário. Tá certo? Só que asma e hiperreatividade brônquica, ao longo do tempo, pode cursar com remodelamento e um processo que a gente chama de elastólise. Com isso, esse paciente pode evoluir cada vez mais a um remodelamento e se ele tinha uma reversibilidade da obstrução ao fluxo aéreo, ele vai evoluir também com obstrução fixa ao fluxo aéreo. De acordo com o documento Gold, também com a literatura mais recente, algumas infecções elas podem cursar com doença pulmonar obstrutiva crônica, sobretudo micobacteriose. Tá certo? Então esses são os fatores de risco ambientais e fatores de risco individuais. Lembrando vocês que o principal fator de risco de todos, entre ambientais e individuais, é o tabagismo. Tudo bem? Chegou o paciente no seu consultório, chegou o paciente na sua unidade básica de saúde e você está considerando o diagnóstico da DPOC. Por que você considerou o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica? O que te fez pensar nisso? Qual foi o quadro clínico? Eu devo pensar na doença pulmonar obstrutiva crônica em todo paciente com sintomas respiratórios crônicos, uma dispneia crônica, progressiva, que piora o esforço, uma característica ali de dispneia de origem pulmonar. Também aquele paciente que tem tosse, que pode ser intermitente, pode ser seca, associada à sibilância. Aquele paciente que tem ou não tem expectoração, eu devo considerar sempre que ele tiver tosse crônica e produtiva com alguns períodos de exacerbação. Sobretudo se essa tosse crônica ela durar mais que 3 meses nos últimos 2 anos consecutivos. Vou explicar isso para vocês logo na sequência. Tá? E os sintomas aqui eles podem variar ao longo do tempo e eles podem variar também de acordo com a variação cíclica aí, sazonal. E eles não guardam uma correlação muito importante aí com a função pulmonar. Vale lembrar que os sintomas eles podem preceder a obstrução ao fluxo aéreo na espirometria. Esses pacientes eles podem ter exacerbações de repetição. Eu também vou considerar para um paciente que começa a exacerbar muito do ponto de vista respiratório. Também eu devo considerar para aquele paciente que tem algum sintoma e uma exposição compatível, alguma história de exposição para algum fator de risco ambiental da doença. Tá certo? Quanto ao exame físico na doença pulmonar obstrutiva crônica, eu tenho alguns recados aqui para dar para vocês. O documento Gold ele é mais para fins diagnósticos, mas lá está escrito uma coisa muito importante que se repete em outras fontes da literatura. Primeira coisa, se vocês forem esperar o paciente de vocês com suspeita da DPOC apresentar alteração ao exame físico, vocês já perderam muito o paciente. O paciente que começa a ter alteração de hiperinsuflação dinâmica, um tórax intonel, então você espera se tornar um fenótipo blue bloater para pensar em doença pulmonar obstrutiva crônica, está demorando para fazer o diagnóstico. Porque o exame ele tem baixa sensibilidade, baixa especificidade. Ou seja, não espere o paciente ter alteração no exame físico para pensar em DPOC. Da mesma maneira, suspeitou de DPOC no exame físico, tem baixa especificidade, pode ser outras coisas. Tá certo? Uma gama de sinais clínicos, eles podem estar presentes, no entanto, a ausência desses sinais clínicos, eles não vão excluir a presença da doença pulmonar obstrutiva crônica, já que é uma doença funcional, é uma obstrução funcional de pequenas vias. Cuidado com o termo DPOC presumido. Examinou o paciente, eu acredito que tem DPOC, põe lá no cabeçalho DPOC presumido, vai com calma. Vamos devagar, porque o diagnóstico aqui ele é clínico e espirométrico. Eu sei que se aquele paciente tem um diafragma bastante
retificado, aumento do diâmetro posterior, tem uma alta chance dele ter doença pulmonar obstrutiva crônica. Só que não posso falar que ele tem DPOC porque eu não sei se ele tem ou não tem obstrução ao fluxo aéreo. Eu preciso de uma espirometria. Portanto, não espere que o seu paciente tenha um tórax em tonel para diagnosticar doença pulmonar obstrutiva crônica. Silvio, mas e a bronquite crônica e o enfisema? A gente compara os dois? Vamos voltar para aquela conversa. O documento Gold 2022, ele fala para a gente tentar evitar esses termos cada vez mais. Primeiro porque a bronquite crônica é um diagnóstico clínico e o enfisema é um diagnóstico anatomopatológico. E se a gente fala exclusivamente em bronquite crônica e enfisema, levando a DPOC, a gente esquece que várias outras doenças podem também levar à doença pulmonar obstrutiva crônica. A gente esquece de vários outros fenótipos. Esses não são os dois fenótipos exclusivos, mas eu vou explicar eles para vocês. A bronquite, no contexto da bronquite crônica, o diagnóstico é clínico. Eu preciso ter tosse associada à expectoração por pelo menos 3 meses nos últimos 2 anos. Portanto, se eu tenho isso, o diagnóstico é clínico no meu paciente. A tosse normalmente é produtiva e sazonal, mês dependente ali. E eu tenho aumentos no índice de Hyde, que é o aumento no índice glândula-parede. Eu tenho mais glândula do que parede brônquica. Um índice alto sugere bronquite crônica, porque eu tenho uma hipersecreção de muco com aumento no número de glândulas. Ah, mas isso é só no anatomopatológico. Pois bem, é assim que foi descrito. E eu tenho uma inflamação na luz das vias aéreas com um calibre um pouco aumentado. Tá certo? E eu tenho hipersecreção de muco, com hipertrofia de musculatura lisa, neovascularização, tudo aquilo que a gente falou. Agora, no enfisema, o diagnóstico é anatomopatológico. Eu preciso visualizar a destruição de septo intraalveolar com coalescência de espaço aéreo. E aí esse meu paciente vai aumentando o volume residual por hiperinsuflação dinâmica e vai aumentando o tamanho da caixa torácica e a capacidade do pulmão como um todo. Somatório de todos os volumes. Capacidade vital com o volume residual, que a gente chama de capacidade pulmonar total. Tudo bem? Esse paciente ele tem mais dispneia, ele é mais caquético, é esse soprador róseo. Agora, falando em síndrome pleuropulmonar, quando a gente fala em síndrome pleuropulmonar do paciente portador da DPOC, nós estamos falando normalmente do paciente hiperinsuflado, portador de enfisema. E no exame físico do paciente portador de uma síndrome de hiperinsuflação, claro que eu preciso saber inspeção estática dinâmica, palpação, percussão e ausculta. Não dá pra gente separar. Ah, síndrome pleuropulmonar, eu tenho crepitação fina. Não, não é assim. Vamos devagar. Preciso saber as 4 fases ali. Então, na inspeção estática, eu posso ter um tórax em tonel. Na inspeção dinâmica, vai depender se o paciente está num curso de estabilidade ou num curso de instabilidade. Agora, a expansibilidade vai ser reduzida. No frêmito, eu tenho meio menos sólido para propagar a vibração da prega vocal através das vias da respiração e chegar na palma da minha mão, portanto, o frêmito vai estar diminuído. Eu vou ter na percussão um aumento de ar, só que dentro do pulmão, uma hiperaeração, só que dentro do pulmão, por isso eu vou ter hipersonoridade e não timpanismo. E aí eu vou auscultar, o meu paciente vai ter diminuição de tudo. Diminuição do murmúrio e diminuição também da ressonância vocal. Tudo bem? Essa é a nossa síndrome pleuropulmonar. Então veja, e nesse bate-papo de agora, a gente deu subsídio para a gente poder conversar sobre diagnóstico. Então é daqui para o diagnóstico na parte 2 ali. Então veja que a gente falou sobre todas as dúvidas que vocês já tiveram quando estudaram fisiopatologia da DPOC e não entenderam, eu tentei trazer bastante coisa aqui. Definição da DPOC, por enquanto, está um pouco abstrato. Eu sei que vai ficar mais claro para vocês quando a gente conversar sobre o diagnóstico. Depois transitamos sobre a epidemiologia. Saiba de um dado. 3ª causa de morte no mundo. 3ª causa de morte no mundo, e daí a importância de você saber tratar no contexto da estabilidade, mas também tratar na exacerbação. Depois a gente migra e fica uns 20 minutos praticamente aqui na fisiopatologia. E aí eu escrevi aí para vocês que a pneumo, na verdade, os médicos são divididos em 2. Em médicos que sabem fisiopatologia da DPOC e médicos que não sabem fisiopatologia da DPOC. É um tema extremamente complexo e toda vez que eu vou ler, eu aprendo muita coisa nova. Talvez uma das áreas mais fascinantes aí da pneumologia. Fatores de risco. Nem só de tabagismo vive a DPOC. Tenho deficiência de alfa-1-antitripsina, eu tenho hiperatividade das vias respiratórias e asma, infecções de repetição, exposição à queima de biomassa, eu tenho várias outras. E na parte 2, o que a gente vai conversar? Talvez a aula mais densa da DPOC. Ali a gente começa a falar sobre diagnóstico e para só no tratamento.
Então veja que a gente vai passar pela classificação, que talvez é a fase ali mais árdua das aulas da doença pulmonar obstrutiva crônica. Por isso, eu já deixo aqui algumas referências bibliográficas, sabendo que talvez a principal referência bibliográfica para essa aula que a gente dá é o documento Gold mais atual. Então, se você entrar e digitar Gold DPOC PDF, você vai ter acesso ao documento mais recente para você fazer o download para uso próprio, tá bom? Então, essa é a principal referência aí. Por enquanto, eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês que estiveram aqui comigo, mas não foge daqui não, porque talvez a parte mais importante, além da fisiopatologia, é a gente classificar adequadamente o nosso paciente portador da DPOC. Eu costumo falar que paciente portador da DPOC bem classificado é paciente portador da DPOC bem tratado. Então não perca essa oportunidade que eu estou te dando, fica junto comigo para você aprender bastante sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Um abraço, valeu!